Olá, sejam bem-vindos a este episódio do Pode Poupar. Já sabe que é o podcast da DEC Proteste que lhe traz dicas de poupança. Hoje vamos poupar a transferir dinheiro e é para isso que eu tenho comigo o Nuno Rico, é o nosso especialista em todos os assuntos bancários, tudo o que tem a ver com o nosso dinheiro. Nuno, eu sei que nos vais trazer muitas dicas para poupar. Nós tínhamos pensado se valia a pena fazer este episódio sobre transferir dinheiro, podia haver, não haver tanto assunto para conversa, mas chegámos à conclusão que sim, que há aqui algumas dicas que podemos trazer para os consumidores lá em casa ficarem a perceber as melhores formas de transferir dinheiro sem gastar muito dele, sem perder algum pelo caminho. Por isso, vamos transferir dinheiro e não queremos gastar muito. Grátis é multibanco. Grátis é nas caixas automáticas, vulgo multibanco, porque está, do ponto de vista legal, proibida a cobrança de comissões desde 2010 para esse tipo de operações. E se um consumidor que tenha um cartão multibanco, um cartão de débito, e por exemplo, não tenha transferências gratuitas através do home banking, é essa a forma que tem de garantir que tem, portanto, não cobram, não são cobradas despesas para fazer uma transferência. Portanto, todo o dinheiro que sai da sua conta é exatamente o dinheiro que chega à conta de destino. Estamos a falar apenas de contas portuguesas. Sim, as operações efetuadas através das caixas automáticas apenas permitem, colocando o IBAN de uma conta portuguesa, portanto não é possível utilizar para transferências para o estrangeiro, para contas fora do nosso país, são gratuitas e o que utilizar é o cartão, terá que ter os dados da conta e utilizar o cartão multibanco. Portanto, saber a conta de destino. E temos limites. Não é indefinido, não se pode enviar o dinheiro que se quiser. Há um limite que é por dia? Os bancos podem definir limites, não há um limite legal definido, mas os bancos podem definir limites e a maior parte deles tem. Operações realizadas desta forma, portanto transferências via multibanco, geralmente estão limitadas a um valor a rondar os 10 mil euros por dia. Ou seja, eu se fizer uma operação superior a isso, não poderei realizar via multibanco, poderia fazê-lo via home banking ou através do balcão. Okay. Mas convém sempre retificar, ou melhor, verificar junto do seu banco se existem esses limites e qual é. Sim, mas se for 5, 10 mil euros por dia, mesmo assim ainda abarca a generalidade das transferências que o cidadão comum faz. Depois, falavas então de home banking, e a home banking podemos aceder através do computador ou então através da aplicação no telemóvel. Mais cómodo, né? Mais confortável, sim. Não é preciso ter uma caixa por perto, uma caixa automática por perto. Aqui, pagamos ou não pagamos para transferir? A maior parte dos bancos que operam no nosso mercado já cobram por transferir através do home banking, ou da app, que é idêntico. Uma transferência interbancária, portanto, para outra instituição. Apenas temos 4 instituições que não o fazem. Essas, sim, aí é gratuito, mas nas outras existe já uma cobrança dessa operação. Contudo, em muitos casos existe aquilo que se chama-se as contas pacote, e muitos de nós já temos essas contas pacote, no qual, em troco de uma mensalidade, temos um conjunto de produtos e serviços incluindo também essas transferências, que podem ter um plafond, ou seja, pode ter um valor, podem ser limitadas, como pode ter um valor máximo de transferências a realizar, por exemplo, durante um mês. E exato. Esse custo, portanto, o custo médio, e segundo os últimos dados que nós apurámos sobre isso, o custo médio de realizar esta operação, se não tiver incluída na tal conta pacote, é de 1,18€ por operação. Ou seja, independentemente do valor que se transfere? Independentemente do montante. Há alguns bancos, mas não são muitos, mas alguns também incluem um limite, mas geralmente são limites, estamos a falar de limites de 100 mil euros para realizar este tipo de operações. Não será também o comum. Sim, não será o comum, mas fora isso é este o custo por operação. Contudo, se tiver esta operação já incluída nos tais plafons ou na conta pacote, portanto, aí não terá custo. Ainda temos, como disse há pouco, 4 instituições que nada cobram por este tipo de operações. Mas nos bancos que cobram, e se a maioria deles já cobra, a pessoa fica sempre a saber, antes de concluir a operação, quanto é que vai pagar? Sim, é muito importante verificar, antes de qualquer operação, os bancos devem e têm que colocar o custo daquela operação. Ou seja, antes da confirmação, qual vai ser o custo que vai ter, e isto antes de confirmar qualquer tipo de operação, para ter consciência se está a incorrer algum tipo de custos. Agora é importante distinguirmos, porque antes havia as transferências urgentes e as chamadas transferências normais, agora temos transferências imediatas. Ajuda-nos lá a perceber. Há 2 tipos de transferências que já coexistem há algum tempo e no qual nós começámos a habituar principalmente as imediatas, começámos a habituar a elas através da aplicação do telemóvel, principalmente através do MBWay. Mas aí já lá vamos. Eu hoje em dia no banco posso fazer uma transferência normal. Transferência normal, eu coloco os dados da conta de destino e o dinheiro chega à conta de destino até o prazo máximo de um dia útil
Essa é normal. Essa é a normal. Okay. Se eu realizar uma transferência geralmente até às 15 horas de um dia, ela no dia útil seguinte estará na conta de destino. Okay. Contudo, através das tais aplicações de telemóvel começaram a aparecer, começaram a designar por transferências instantâneas, depois passou a ser então as transferências imediatas. Certo. E isso permite que o dinheiro esteja na conta de destino num prazo máximo de 10 segundos. Super rápido. Super rápido. Portanto, no início, o que é que os bancos fizeram? Quando começaram a disponibilizar este tipo de transferências, mesmo através das suas aplicações do telemóvel ou através do home banking, começaram a cobrar um valor bastante significativo. Estávamos a falar de um custo que ia, em média, segundo o último apuramento que nós fizemos, 1,79€ por operação, mais caro do que o tal 1,18€. O que é que acontece? Desde o dia 9 de janeiro de 2025, que entrou em vigor uma regulamentação europeia que proíbe que os bancos façam-se cobrar mais por uma transferência imediata do que aquilo que cobram por uma transferência normal. E então hoje em dia o custo é o mesmo. Então passou a ser o novo normal. Passou a ser normal. Aliás, é essa a intenção mesmo da União Europeia, é que a base seja as transferências imediatas, que tem algumas vantagens, que é eu ter a segurança que sei que o dinheiro chegou ao destino e sim, até... é rápido e chega, pode resolver problemas urgentes, não é? Sim, e resolver problemas urgentes, não ter que estar a aguardar o tal dia útil. Certo. E hoje em dia, portanto, essas transferências custam tanto como as transferências normais e tem essa diferença então de serem imediatas e que permite de um momento para o outro. Aliás, há um outro dado que é importante também acrescentar, desde maio de 2024, que eu posso verificar antes de fazer uma operação, posso confirmar o nome do beneficiário. Ou seja, no momento em que eu introduzo os dados da conta, aquilo, portanto, aparece no home bank ou na aplicação qual é que é o nome daquela conta de destino. Que é para eu ter a certeza que estou a transferir para a pessoa que realmente a quem quero dar o dinheiro. Exatamente, e para evitar questões de fraude, e vamos ter agora durante o ano de 2025 também isso aplicado aos pagamentos de serviços. Tudo isto é um conjunto de medidas que o Banco de Portugal tem vindo a anunciar e com base também em alguma regulamentação europeia, que vão entrar em vigor até ao final deste ano, portanto em 2026 teremos isto totalmente aplicado e que se vai aplicar também, por exemplo, para transferências internacionais, com a diferença de que não vai aparecer o nome, se eu utilizar um IBAN de uma conta estrangeira, não vai aparecer o nome do beneficiário, portanto não há essa confirmação prévia. O que vai acontecer é, eu vou introduzir o nome do beneficiário, o nome que eu julgo que é o titular da conta, e o que vai fazer uma comparação com os dados que existem naquela conta e se houver uma divergência, alerta ao consumidor para que os dados não correspondem. Mas parece-te bem que tudo isto esteja a acontecer. Aliás, a ideia é mesmo diminuir a fraude e tornar mais seguras este tipo de operações que são cada vez mais comuns, principalmente a questão das transferências imediatas. Tu tens noção de que as transferências é uma operação muito corriqueira no dia-a-dia das pessoas? Sim. Mesmo muita gente a fazer transferências diariamente. Sim, porque até se tornou uma forma até de pagamento. Às vezes nós transferimos para pagar o colégio dos nossos filhos, transferimos para pagar os serviços domésticos que temos, de uma empregada doméstica, por exemplo. Tornou-se algo muito comum até pela própria desmaterialização que está a acontecer do dinheiro. Portanto, antes, claro, levantávamos o dinheiro e pagávamos o dinheiro. Hoje em dia utilizamos a transferência. E o objetivo de todas estas medidas é que exatamente isto se torne cada vez mais comum, mais fácil e mais seguro. Ora, hoje as transferências também se popularizaram muito pela questão das tais transferências instantâneas, ou seja, através das tais aplicações, que em Portugal todos nós conhecemos através do MBWay. É mais comum. Na altura, isso vulgarizou muito aquelas transferências das pequenas quantias. Eu passei, por exemplo, se vou almoçar com os amigos, de amigos, não é? Exatamente, almoçar ou jantar com os amigos e reparte-se a conta, e isso permitiu facilmente fazer uma transferência de baixo montante para outra pessoa. É o presente comprado em comum e cada um paga €1 e anda toda a gente a transferir €1 de uns para os outros. Exato. Mas aí temos uma transferência que é também com o número do telemóvel. Sim. E essa também é uma novidade que chegou às outras transferências, não é? Sim, aquilo que era o que diferenciava muito as transferências feitas através do MBWay, por exemplo, das transferências feitas pelo home banking, era que no MBWay bastava colocar os dados do telemóvel, portanto o contacto da pessoa a quem eu queria transferir o dinheiro e eu não precisava de saber o IBAN dessa pessoa. É muito mais simples, porque mais facilmente a gente tem o número de telemóvel de alguém do que o número da conta bancária. Sim, do que o número da conta bancária. E desde o ano passado, desde 2024, este tipo de funcionalidade foi transferida para dentro do home banking. Ou seja, eu posso, sem saber o IBAN, posso colocar numa transferência, é o chamado sistema SPIN. Exato. Ou seja, eu posso colocar o número de contacto dessa pessoa, desde que esse contacto esteja associado a uma conta bancária, como é óbvio, e eu posso transferir só com os dados do número de telemóvel. A transferência assume o caráter de imediata por definição, portanto é automático. Aquelas dos 10 segundos? Sim, é dos tais 10 segundos. Portanto, aí é sempre preciso acautelar, verificar se
se essa transferência para mim tem custos ou não, se está incluída, se o caso de eu ter, por exemplo, uma conta pacote, e é muito comum as transferências imediatas não estarem incluídas na conta pacote. Isso acontece? Sim, isso acontece. Há algumas contas pacote que incluem quer as normais, quer as imediatas, mas há outras que só incluem as normais. Então isso é importante que o consumidor verifique, não é? Sim, que verifique. Cá está, irá aparecer essa informação sobre qual é que é a comissão antes de confirmar a operação, e a partir daí, se eu utilizar então este sistema SPIN, através do número do contacto telemóvel, eu posso também realizar uma operação sem saber ou sem ter conhecimento de qual é que é o IBAN da conta bancária, porque 21 dígitos dá trabalho a saber, não é? E com o número de telemóvel ainda assim é mais fácil, e está na agenda do telemóvel, é muito mais prático, digamos assim. Estamos a falar apenas de contas, não para todo o mundo. Eu não consigo fazer isto para o Brasil, não é? Não, isto só é possível em contas para Portugal. No caso do home banking, eu posso fazer para contas dentro do espaço SEPA, que é, digamos assim, todos os países da União Europeia, mais alguns países que estão associados, o chamado Espaço Económico Europeu, nomeadamente incluído, por exemplo, o Reino Unido e a Suíça, que estão também neste conjunto. Aí no espaço SEPA, as operações realizadas em euros, e é importante deixar digamos este pormenor, porque se eu fizer uma operação numa moeda não euro, aí tem custos. As operações realizadas no espaço SEPA são como se através do home banking ou da app do telemóvel, são realizadas tal e qual como se fosse para um banco nacional. Portugal, é igual. Em termos de custos também, não pode também haver diferenciação de custos nas operações. Se eu, por exemplo, nada pago para uma transferência dentro do meu país, para um banco nacional, também nada irei pagar se fizer a transferência para um banco que esteja dentro do espaço SEPA, e desde que seja em euros. Quando, por exemplo, se eu quiser transferir para o Brasil, aí isso já não se aplica. Portanto, aí é uma transferência internacional, os bancos têm todos eles fora da Europa, né? Sim, fora da Europa. Internacional é fora da Europa. Sim, para fora do espaço euro, chamemos assim, e da União Europeia. Aí os bancos, todos eles têm um empresário próprio, mais gravoso, que geralmente implica até, por vezes, uma percentagem daquilo que é o valor transferido. O que é que acontece? Existem muitas instituições financeiras, nomeadamente, vou dar aqui um mero exemplo, como a Western Union, que geralmente têm empresários mais competitivos nesta área. E há até, inclusive, instituições bancárias que este tipo de operações fazem-nos através dessas instituições. As casas de câmbio, digamos assim. Sim, são vulgarmente conhecidas como casas de câmbio. E isso permite, para quem precisa fazer este tipo de operações, ter aqui acesso a um empresário mais vantajoso. Apesar de que é preciso ter conhecimento quer da conta de destino, do SWIFT, que são elementos identificativos internacionais que permitem garantir que o dinheiro vai parar ao destino certo. Ao destino certo. Falávamos há pouco do MBWay e vamos terminar este podcast incidindo um bocadinho mais no MBWay, porque claramente é uma aplicação que se vulgarizou e que já muita gente usa e facilita muito o dia-a-dia de quem a usa. Mas, ainda assim, nem toda a gente tem consciência de que não é ilimitada. Não se pode fazer transferências ilimitadas todos os dias. Sim, há limites. Foram muito recentemente alterados esses limites, até foram alargados. Hoje em dia, há limites para fazer uma transferência MBWay de 2.000 euros por dia. Ou seja, não posso, se quiser transferir 2.500 euros, não posso fazer via MBWay. Se for para receber transferências de alguém, existe também um limite, que são 5.000 euros mês, ou 50 operações, portanto eu não posso receber mais do que 50 operações de recepção de dinheiro. Depois há, em termos de custos, quando começaram a aparecer as transferências MBWay, os bancos começaram a cobrar e muito por estas operações. Tendo em conta que a larga maioria, cerca de 50% das transferências MBWay tem um valor inferior a 25 euros. Isto, sério? Sim, a grande maioria são baixas operações, por aquilo até que falámos há pouco. Para cá para lá, sim, é isso? Porque é o tal pagar o almoço. Portanto, isto fez com que, na altura, os bancos começaram a cobrar por as tais transferências. Os especiais cobravam, por exemplo, pelas transferências imediatas. Ora, ou seja, era mais. A pagar mais muitas vezes pela transferência. do que aquilo que transferias. Sim, aliás, há dados que indicam que cerca de 20% das operações são de valores até 10 euros. E muitas vezes pagávamos uma comissão acima de 1 euro por este tipo de transferências. Sim. Em 2021. Depois de uma iniciativa que a DEC Proteste esteve muito envolvida desde o início, conseguiram-se introduzir do ponto de vista legal limites à cobrança deste tipo de operações, em que passaram a ser, para transferências até 30 euros, todos os bancos têm que garantir que são gratuitas, até 30 euros, com o limite de 25 operações mensais ou o montante acumulado mensal de 150 euros, deste tipo de operações. Curiosamente, depois da implementação desta legislação,
Os bancos que achavam que era imprescindível cobrar €1 e tal por uma mera operação de transferência, passaram quase todos eles a tornar as operações MBWay gratuitas. O que na prática faz com que estes limites depois não sejam necessários, porque as operações são gratuitas. Para aqueles que cobram, há também o limite que ficou definido nessa mesma legislação, que são 0,2% do montante transferido, se eu tiver um cartão de débito associado à conta ou uma conta bancária. Se for um cartão de crédito, este limite passa para 0,3%. Acreditando que a maior parte das pessoas terá um cartão de débito, serão então esses 0,2%. Naqueles que pagam, porque haverá alguns então que oferecem, como tu dizes. Já são poucos os que pagam. A maior parte tornou o MBWay gratuito nestas operações. Foi também, digamos, uma operação de charme junto dos consumidores, porque se perceberam que estava a ser muito apreciado. Exatamente. E aliás é hoje muito utilizado. E é um dos fatores, chamamos assim, de sucesso ou de popularidade da utilização do MBWay, a ter sido precisamente as transferências instantâneas. Provavelmente é o polo onde se mais transfere dinheiro hoje em dia, não é? Sim, tem um montante que tem sido crescendo. E estamos a falar a nível nacional já de 6 milhões de utilizadores do MBWay. É impressionante, não é? Pronto, confirma-se, Nuno, tínhamos pano para mangas para falar neste programa e assim preenchemos este podcast sobre transferências de dinheiro, seja multibanco, seja home banking ou a app no telemóvel ou ainda através do MBWay. Esperamos que esta informação tenha sido útil, que possa adaptar à sua vida real, à sua família, ao seu agregado, e é esse o nosso papel, é trazer-lhe informação que lhe possa ser útil para que de alguma forma consiga poupar no dia-a-dia, aqui e ali, nas mais variadas operações que tem que fazer ao longo do dia. Esperamos que então que esta informação lhe tenha sido útil. Já sabe o nosso lema, saber é poder, e é para isso que aqui estamos. Este episódio teve também o apoio à produção do Cláudio Nogueira. Eu sou a Ana Santos Gomes e este é o Nuno Rico que esteve aqui comigo neste episódio. Contamos consigo nos próximos. Até à próxima.